A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa. Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. A figura quase mitológica do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, é objeto de uma pesquisa minuciosa feita pelo jornalista Maurício Sticer no livro Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, que acaba de sair pela editora Todavia. Colunista da Folha, repórter e crítico do UOL, Sticer tenta esclarecer histórias mal contadas e pequenas mentiras espalhadas muitas vezes com a conivência do próprio apresentador. Ele busca também dar clareza às mal-sucedidas investidas de Silvio na vida política e no seu papel diante de escândalos como a fraude no Banco Pan-Americano. Essa figura, ao mesmo tempo brilhante e obscura, é o tema da conversa de hoje. Meu nome é Alexandra Moraes e esse é o Ilustríssima Conversa. Vou começar perguntando por que é que, depois de 6 biografias, né, que o próprio livro do Maurício Sticer enumera, por que fazer mais um livro sobre o Silvio Santos? O que te levou a escrever esse livro? Alexandre, essa é uma questão essencial mesmo. Eu amo o Silvio Santos, né? Leio sobre o Silvio Santos há muito tempo, tenho realmente um fascínio pela figura. À medida que o tempo foi passando e eu fui lendo mais e mais, foi ficando claro para mim como o Silvio passou a ser tratado como um mito, uma lenda, sendo que ele continua na ativa, né? Ele vai fazer 88 anos em dezembro, mas é um cara que está completamente ativo, fazendo milhares de coisas. Eu falei, mas esse cara não é, sabe, ele é de carne e osso, né? É um cara complexo pra caramba, tem vários problemas na história dele, várias histórias mal contadas, várias coisas a esclarecer. E aí isso acabou me animando um pouco, porque todos esses livros, eles têm um problema de origem. Ou são escritos sob o ponto de vista de proximidade do Silvio, né? O principal livro é do o cara que foi assessor de imprensa dele 20 anos, o Arlindo Silva, tem bastante informação no livro, mas é o ponto de vista do Silvio. Ou são de uma perspectiva, essa perspectiva mitológica, né? Que é quase de um fã assim, escrevendo, que coloca o Silvio num lugar inatingível. Então eu achei que havia histórias a serem recontadas e exploradas melhor sobre uma perspectiva, vamos chamar assim, terrena. E dessas histórias, qual que você considera mais surpreendente? Ou a mais mal contada, que merecia uma segunda versão? Uma que eu acho que não fala bem para o Silvio é a trajetória política dele, né? São alguns episódios que mostram assim, uma coisa meio inexplicável, assim, um desejo dele de entrar para a política que nunca ficou claro, né? Foi um período de 5 anos que ele tentou cavar uma vaga, primeiro como prefeito, depois como presidente, depois como governador e depois novamente como prefeito, todos dando errado. E isso sempre foi tratado como uma coisa meio, que loucura, né? Para citar aqui a Narciso. E, você vai olhar bem, eu acho que é mais que uma, né, loucura. Tem uma irresponsabilidade, né? Sobretudo a eleição de 1989, né? Que era assim, a primeira eleição direta para presidente que o brasileiro ia votar desde 1960, né? Uma eleição importantíssima, simbólica. E o Silvio decidiu entrar nessa eleição um mês antes dela acontecer, causou um transtorno, um rebuliço, né? Fez miséria, primeiro pelo PFL, né? Que era o DEM da época, ainda, digamos, dentro de uma certa lógica política, e não deu certo. E aí, em vez dele desistir quando não deu certo, ele reinsistiu e tentou arrumar uma legenda qualquer para se candidatar. Parte para o Nanico ali. Exato, e tem a questão da cédula. Exatamente. Né? Aí ele consegue uma vaga de forma nunca bem explicada nesse PMB. A cédula já estava impressa e já aparecia o nome do Armando Correia, 26. Então,
Então o Silvio, faltando, sei lá, 20, 25 dias para a eleição, imprime, faz uma versão gigante dessa cédula, leva para a televisão, mostra na televisão, aí aponta ali. Tem esse vídeo no YouTube, quem quiser achar, é maravilhoso. E fala, 26 é Correia. Correia é Silvio Santos. Vote 26, está votando no Silvio Santos. Vai para a rua e começa a falar isso. É um delírio, né? E na época, muita gente perguntou para ele sobre isso. E ele tinha uma coisa meio messiânica, sabe? Eu vou ajudar o Brasil, eu vou tirar o Brasil dessa situação. Não tinha proposta nenhuma. Tem algum paralelo com outras eleições, né? Não tinha as propostas vagas, sabe? Vou acabar com a corrupção, vou acabar com a inflação. Na época tinha o problema da inflação. Tudo muito vago, né? Tudo muito daquele jeitão dele rindo, né? Dando entrevista. Perguntaram, por exemplo, para ele, e essa sua jogada política? Eu não sei o que é jogada política, é jogar um político para cima, sei lá, né? Parecia que estava brincando, né? Só que ele realmente causou um transtorno enorme. Disse que estava dentro do direito dele, dentro da lei. De fato, ele fez tudo dentro da lei. Mas eu acho que ali ele encarnou, eu digo no livro, um Donald Trump 30 anos antes, sabe? Você fala que ele, inclusive, estava lendo o livro do Trump na época. É uma super coincidência. No momento que ele... Foi antes ainda dele anunciar, no início desse ano, de 89, que ele fez uma operação nas cordas vocais, ele vai dar uma entrevista na cama do hospital. Tem essa foto dele, que ele está lá na cama do hospital e está lendo, o Arlindo Silva até comenta, ele está lendo a biografia um livro do Trump, desses livros de autoajuda. O Trump fez vários de negócios, nesse ano que ele decide ser candidato a presidente. E é um pouco isso, apostando no carisma, né, dele. Ele disse já há muito tempo depois que foi por vaidade. E também defendem ele dizendo, mas não foi ideia dele, convidaram ele. Bom, tudo bem, convidaram, mas agora você vai fazer tudo que... Se ele fosse obrigado... Exatamente, né? Convidaram, ele podia falar não, né? A eleição, por exemplo, para governador, ele também participou de uma convenção, acho que era do PFL também, uma convenção caótica. Sim, do PFL, no Corinthians, depois... quebrou o pau na convenção. Imagina, uma convenção no Corinthians, já começa assim. E aí quebrou o pau na convenção de duas chapas, ele era de uma das chapas, no final foi impugnada a convenção, enfim... E não teve candidato nenhum pelo partido. Exatamente. Enfim, esse acho que é um pedaço do Silvio que eu quis dar um tratamento mais sério, sabe? Tirar o folclore, eu descrevo esse folclore, mas eu quis dar um peso, assim, mostrar que, um vacilo, eu acho, né? Não ajuda em nada a história dele, esse episódio. Assim como o do Banco Pan-Americano também, exatamente, né? Que você conta que ele chega diante dos juízes e se comporta como se estivesse num programa de auditório. Exatamente. E, de repente, ele consegue escapar desse lado sério da vida, sempre adotando a postura de um showman, de um apresentador. Que é curioso, assim, porque essa postura dele tem uma postura diante do público que eu acho admirável, que é se colocar sempre no mesmo lugar do espectador, né? Então, ele nunca conhece ninguém famoso, porque talvez o público também não conheça. Então, ele pergunta, vai lá, Adriane Galisteu, quem é você mesmo? O que você faz? Se colocar realmente no nível do espectador. Ele sempre fez isso e ele faz isso com muita naturalidade. É muito interessante isso, a parte dele. Só é estranho quando ele leva isso para a vida real, né? Que eu brinco que é fingir demência, né? E o caso Pan-Americano, isso aconteceu, né? Primeiro, ele deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, que eu reproduzo trechos no livro, que é antológica, que ela pergunta alguma coisa e falou, não sei nem onde é o prédio. O cara não sabe onde é um prédio do banco dele. Um banco, né? E nunca foi lá, que ele só se preocupa com a televisão e tal. E depois eu reproduzo isso, vazaram trechos desse depoimento dele, porque isso foi um caso judicial, foi gente condenada. E é um depoimento que ele fala, não sei, nunca soube, não vi. É horrível aquele depoimento, né? Você começa a ler aquilo e fala, não é possível que o Silvio esteja agindo dessa maneira, né? Certamente instruído por advogados e tal, mas não acrescenta nada positivo, né? Essa questão da vaidade, né, que foi uma das hipóteses aí aventadas para ele ter aceitado ou ter se motivado a concorrer à presidência, à prefeitura, aparece no livro em um certo momento como até mesmo uma maneira dele fazer frente à Globo, ao Boni, Roberto Marinho, que se ele estivesse no comando do país, ele poderia, de repente, de alguma maneira, estar acima daquela organização ali. Isso procede? Assim, você
que era uma maneira dele tomar a frente, assim, de mostrar que ele conseguia liderar alguma coisa. Sim, verdade. Eu acho que é um depoimento... na época da eleição, agora não lembro se é o Josias de Souza que fala acho isso, que sim. ou o ACM, o Josias citando o ACM que fala isso, é verdade, exatamente. É um momento de investimento maior ali no SBT, né? Na qualidade, no jornalístico, ele pega o Jô, bem nessa época. Exatamente, esse período 88, 98 coincide, você tem toda a razão, coincide com, que é o período das incursões dele na política, coincide com o período em que ele foi convencido que a audiência de programa popular não bastava para manter a rede de TV sustentável, que ele precisava ter programação com alguma qualidade para atrair publicidade. Que é quando ele entende que os 40 pontos num programa popular às vezes não valem o mesmo que os 5 pontos de uma atração mais segmentada. Exatamente. Né? Faz várias piadas com isso, mas ele entende, ele realmente aceita essa ideia, contrata um diretor comercial da Globo, né? Aí em seguida tem a contratação do Jô, tem o que eu chamo de um interlúdio de investimento em jornalismo, né? Contrata o Boris Casoy, monta um departamento de jornalismo com profissionais reconhecidos no mercado de imprensa escrita, né? Cria o Aqui Agora, que mal ou bem, apesar de problemas que teve, era um investimento em jornalismo popular original. E aí realmente é o mesmo período que ele faz essas tentativas de concorrer à política. Eu acho interessante essa ideia, pensar sobre ela, mas eu acho que a vaidade dele opera num outro nível, assim, e essa também reproduz alguns depoimentos no livro que eu concordo mais, eu vejo ela melhor, que essa vaidade dele da audiência de programas concorrentes dele dentro do SBT, dele pouco... Sim, que ele tenta asfixiar todo mundo que chega perto do sucesso dele. Isso faz mais sentido para mim, né? Tem 2 depoimentos bastante fortes sobre isso, pessoas que conviveram com ele, né? O Luciano Calegari, que foi um diretor da SBT há 30 anos, e um do Albino Castro, que foi o diretor executivo de jornalismo por também uma década. Ambos contam histórias diferentes, não se conhecem, então contam histórias com o mesmo teor, que é o Silvio. Você usou esse termo que eu acho que talvez seja correto, asfixiando ou colocando de lado, tentando baixar a bola de programas que tinham audiência muito boa, meio dar uma lição assim, né, para os artistas, para os profissionais. Enfim, é estranho, né, isso, né? Ele, em vez de estimular, ele baixar a bola de um programa que está indo bem, né? Um negócio que realmente... Fora os casos que ele foi mudando o horário de programa, né? Botando programa, piorando, programas foram piorando o Ibope. Que culmina com a Adriane Galisteu apresentando o programa de pijama. Exatamente. Né? Tão tarde que estava o programa dela na grade. O Boris Casoy, o programa mudou, o TJ, acho que é o TJ Brasil, várias, mais de uma dezena de vezes. O Serginho Groisman, programa Livre, falam em mais de 20 vezes que mudou de horário. Pra você pensar, uma doideira. É um pouco, é o que eu chamo também, que eu achei que era legal explorar, que é o Silvio brincando de televisão, né? Sim, o SBT, né? Exatamente, a sigla, o significado alternativo da sigla. E que está ligado a isso, eu acho, realmente, essa vaidade dele, uma ideia que é curiosa, hipervalorização da intuição dele, né? Ele sempre pulsivo, instintivo e impulsivo em relação à programação, a decisões ligadas à programação. E assume esse papel meio de, entre aspas, diretor de programação, tomando decisões que caberiam, em tese, a profissionais contratados para fazer isso. Algumas deram certo, né? Várias deram certo. Outras foram tiros na água. Nesse sentido, parece que ele acredita também um pouco nessa mitologia dele mesmo, né? Como que você acha que isso acontece ali no dia a dia? Ele é um homem inteligente, é um homem brilhante, mas ao mesmo tempo parece acreditar no mundo mágico do Silvio Santos. Bem interessante. Como que isso ocorre? Olha, eu acho assim, primeiro tem um efeito que assim, todo mundo em volta do Silvio trata ele de forma mitológica, né? Não são só as biografias, né? O universo de funcionários, né, e funcionários graduados, né, tratam o Silvio de forma mitológica. Silvio falou, está falado, né? Isso é ruim, eu acho, né, numa empresa, né? Isso dá afasta da realidade. Eu acho que acaba afastando, né? Ele é incontestável e está interferindo muito o tempo todo. Então, todo mundo... A história ali dos profissionais que trabalham com ele é sempre uma história de observar o Silvio para fazer o que ele quer. Né? Enfim,
é uma coisa estranha. Olhando várias decisões do Silvio, parece claro que ele tem uma fé inabalável realmente nessa intuição. E não é uma coisa científica, porque os resultados são muito variados, né? Não é uma coisa... Televisão tem um dado muito de imponderável, não tem um dado que não é claro, se tomar decisão tal vai tomar decisão X, vai resultar em Y, né? Então você fica vendo, até hoje é assim, né? Estreia um programa, sai do ar 3 semanas depois. Todo mundo fala que um programa precisa, às vezes, de 2, 3 meses para emplacar, essas mudanças de horários, reprises. Tem um caso decidiu reprisar, eu acho que a Carrossel uma vez, começou a reprisar um mês, não deu certo, tirou do ar. Então, também um desrespeito com o espectador, né? Eu quero tem umas maluquices que eu acho que estão ligadas a essa fé inabalável dele na própria intuição, né? Se você olhar, talvez, a história do SBT, o saldo talvez seja positivo para ele. Sim, acho que no cômputo geral até ele entende como uma coisa que funciona. Exatamente, mas não dá para saber como teria sido se tivesse uma gestão mais profissional de algumas questões. Nesse sentido também, tem o outro lado, que é o SBT ajudando a popularizar as atrações nas outras emissoras, em especial na Globo. Com esse sucesso, eles obrigam a Globo a criar programas de auditório, e ali começa o Faustão e outras iniciativas mais populares, digamos assim. Qual que é a sua avaliação disso e em que medida isso mudou a televisão brasileira? É bem interessante esse movimento, né? O SBT do começo dos anos 80, o seu início é realmente com uma programação ultra popular, né? Porque era uma coisa mais barata fazer, estava à mão do Silvio, ele já tinha TVS no Rio, já tinha o programa dele que ele fazia na Globo, na Tupi, encheu a rede dessas coisas muito populares, pouquíssimo jornalismo, e de fato tem um efeito irradiador, né? Se por um lado ele, como a gente falou antes, teve um efeito disso não trazer publicidade para o SBT, por outro lado afetou a audiência dos concorrentes. O caso Faustão é muito emblemático de fato, né? E é uma história muito boa, né? Porque, na verdade, o Faustão foi a opção número 2 da Globo, né? A Globo queria o Gugu. Incrível essa história, né? Quer dizer, a Globo chegou no Gugu, o Gugu trabalhava no SBT há 30 anos, não tinha contrato com o SBT. Era uma coisa parece jogador de futebol dos anos 50 também, né? Tudo na confiança, de boca e tal. Falou pro Gugu, você não quer vir pra cá? A gente dá casa, comida e roupa lavada, entendeu? E ofereceu ótimas condições. Levou o Gugu viajou, tem um período que o Gugu foi conhecer outros programas de outros países, tudo patrocinado pela Globo. Até que o Silvio um dia caiu a ficha dele que ele ia perder o Gugu. Ficou doido com isso. Coincide com o período que ele teve. Justamente, é tudo mais ou menos um período central do SBT, que é esse final dos anos 80, né? Que ele achou que ele teve um problema de saúde, foi para os Estados Unidos, então acho que ele estava achando que ia morrer, que estava com alguma coisa muito grave, lá viu que não tinha nada, era um problema nas cordas vocais. Foi quando ele voltou, fez essa operação simples e resolveu o problema. Mas ele ali, eu acho que ele teve uma visão, sabe? Tipo assim, vai acontecer alguma coisa, eu preciso mudar, E aí ele falou, não posso perder o Gugu. E aí ele foi ao Rio, queria resolver esse problema com o Boni, né? Uma descrição muito forte, né? Foi um embate violento entre os dois. E o Boni falou, não, eu não posso resolver esse problema. Esse problema você tem que resolver com o Roberto Marinho. Então uma cena assim, ele leva o Gugu para o Rio, o Gugu fica esperando, ele vai conversar com o Roberto Marinho, e ele diz que o Roberto Marinho só queria saber de pesca submarina, na conversa sobre pesca submarina. Ele falou, não, deixa que os nossos advogados resolvem isso. Mas aí ele traz de volta o Gugu, consegue realmente trazer de volta, e aí a Globo fica ainda alguns meses sem resolver esse problema dos domingos, até que aí vem o Faustão, e o Faustão aí chegando onde você tinha perguntado originalmente, né? E o Faustão, em poucos domingos, superou a audiência do SBT. Então, assim, também o Boni fala com certo orgulho disso, né? Porque foi meio, entre aspas, uma vingança, né? Quer dizer, eles não conseguiram o Gugu, mas aí trouxeram o Faustão, vai fazer 30 anos, agora é a efeméride de 2019, 30 anos de Faustão na Globo. E se tornou líder de audiência, né? Bateu o SBT, que era a grande meta deles. Isso, obviamente, tem um efeito realmente na programação, esse investimento em programas mais populares, e eu não entro nisso no livro, mas é um episódio importante na história da TV, que é assim, a Globo no início dos anos 70
tinha limpado a sua programação do que ela tinha de mais popular dos anos 60. Sim, eu queria falar sobre isso. Acho que é um ponto muito importante, que começa meio uma cruzada contra a baixaria. Exato. Nesse momento. Exatamente. Né? Ela limpa a programação e daí passa a se vender como um canal de nível mais elevado. O tal padrão de Globo de qualidade. Isso. E aí depois também, nos anos 90, tem um outro momento ali de não financiar a baixaria, em que aí, nesse caso, a Globo também está envolvida. É cíclico, né? Essa questão da baixaria, né? Esse final dos anos 60, a Globo afasta. Tinha o Povo na TV, uma versão de Povo na TV. Tinha o Chacrinha, tinha Dercy Gonçalves, todos foram afastados da Globo, né? O Boni demitiu pessoas que eram próximas a ele, inclusive, né? Ou uma versão disso, não se chamava assim, a Dercy e o Chacrinha, que são os três que entre 68 e 71 saem da Globo. Porque realmente é um problema que me interessa muito, inclusive, até para um eventual novo estudo, sabe? Que eu acho muito interessante, que é essa questão da programação ultra popular da TV, como ela vai e volta, ela está o tempo todo. Quando eu falo ultra popular, no mau sentido, porque eu acho que a televisão é popular mesmo, a televisão aberta, né? Mas a programação é mais apelativa, o Mundo Cão. Chacrinha protagonizou nesse final dos anos 60, nesses anos 70, junto com Flávio Cavalcante na Tupi, um episódio quase levou ao fechamento da Tupi e da Globo, os dois, que foi no mesmo dia, uma mãe de santo foi nos dois programas, né? Baixou um Exu no palco, os militares ficaram loucos e, enfim, ameaçaram fechar. E aí a Globo e a Tupi assinaram um termo de compromisso, se comprometendo como é que chama mesmo a campanha? Quem financia a baixaria, quem financia mesmo uma versão disso nos anos 70, a Globo e a Tupi se comprometeram a não fazer isso. É uma coisa que aparece realmente também no Silvio e que também a Globo tem que lidar com isso, que é esse equilíbrio o tempo todo entre audiência e qualificação de programação, né? Tentar esse mix, né? O Silvio abandonou, eu acho que desencanou a partir dos anos, sei lá, no meio dos 90 e diante. Eu acho que o Silvio já não está mais tão preocupado com isso. Tem pouca programação mirando um público mais qualificado. Mas a Globo, mais do que o SBT, está sempre com isso. Não, a gente precisa de audiência aqui, mas ao mesmo tempo tem um anunciante, né? É um equilíbrio aí que eu acho que está sempre sendo buscado, com derrapadas, enfim, correções de rumo, né, o tempo todo. O SBT, isso é mais explícito, né, feito sempre com menos sutileza, eu acho, essa audiência e um pouco de publicidade. Eu acho que o SBT se ressente menos porque o SBT, desde o seu início, foi criado para vender o próprio grupo Silvio Santos, né, Baú, hoje Jequiti. Então, eu acho que ele sofre menos com isso, né. Depende do que ele está exibindo lá, o Jequiti não vai cancelar. Não vou anunciar nessa TV, né? Então, eu acho isso também. A pipa do vovô não sabe mais. A pipa do vovô não sabe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa. O vovô não sabe mais. Apesar de fazer muita força, sobre isso também tem uma parte interessante no seu livro de como ele mantém alguns programas praticamente intactos há 50 anos ou mais. Tem as versões ali do Jogo da Forca e outros jogos que envolvem games, ali, né, os revendedores dele ou as pessoas que compram o carnê do baú. Como que ele consegue manter a mesma atração por 50 anos no ar? Tem uma entrevista dele à revista Realidade, em 69, que ele fala uma coisa que é muito impressionante, porque se for ver, ele continua pensando assim hoje. Ele não fala mais isso, mas é uma percepção que ele tem que eu acho que é imutável, que é muito interessante. Ele fala assim: se eu faço um jogo de pergunta e resposta, se eu faço a pergunta e o cara não sabe a resposta, não é legal. Se ele não souber as primeiras 3 ou 4 respostas, ele vai mudar de canal. Então, ele tem uma compreensão que todas as brincadeiras, elas têm que ser amigáveis,
né? Elas têm que ser com o objetivo de trazer o espectador para o lado dele. E aí são as mesmas brincadeiras simples, né? No fundo, todas essas coisas são brincadeiras bem simples, sem grande sofisticação. É o oposto daquelas provas da Fazenda, que parece que é impossível. Que é né? para o cara ficar bem, né? Ele fala que é para... Exatamente. O espectador sentir que poderia estar ali participando daquilo. Não é o oposto da humilhação, né? É uma coisa integradora, né? E eu acho que é assim até hoje. Por isso eu acho que ele recorre a essas mesmas... Ele quer que o espectador ganhe, né? É incrível, é muito legal. Até hoje, assim, se você assistir aquele Bolsa Família, Roda Jequiti, ele faz de tudo para o espectador acertar. São coisas banais. Continua a mesma forca, né? A brincadeira da forca e variações disso. E aquelas perguntas com 3 opções, que é tipo assim... Né? Você vê, por exemplo, brincadeiras banais, né? Eu adoro isso. Qual é o dia da independência do Brasil? Aí o cara põe lá a opção 31 de dezembro. A outra, 1º de janeiro. 7 de setembro. Né? É impossível, né, errar. Ele quer isso, né? Eu acho muito bacana, assim. E cada vez que você vê isso acontecendo, né? E todo dia, todo domingo, né, durante o Roda, que agora é diário, que é diário na programação, no Roda Jequiti, eu lembro desse negócio que ele falou em 69, que ele continua com essa visão, que é uma visão muito integradora, realmente, né, uma visão de televisão popular, muito interessante. Né? O próprio Show do Milhão, o outro que chamava Você é mais esperto que um aluno da 5ª série, né? Sempre leva... Tá certo disso, né? Tá certo leva disso. Essa emoção pro espectador que de repente está em casa falando, não, mas é óbvio que é tal coisa. E o que é mais incrível, assim, que é uma coisa banal, tem várias coisas assim que são muito simples e são inimitáveis, né? Ele tem um jeito de fazer isso, né? Porque também é isso, isso eu acho que realmente é uma super qualidade do Silvio. Você vê ele em cena, não passa nenhum tipo de encenação, parece que é ele realmente ali. Isso é mágico, né? Porque é óbvio que não é um personagem, mas ele faz, é tão natural para ele fazer isso, que ninguém consegue. Qualquer um que tenta fazer aquilo, você fala, putz, esse cara é falso, né? Fake a beça, né? Nesse personagem, ele consegue várias coisas, né? Para além ali do jogo político, a questão do banco e tal, ele consegue sair de problemas feito a casa dos artistas. Como que ele consegue driblar uma questão de um formato, fazer um programa original e ainda tirar sarro da Globo, que vem cobrar essa questão dos direitos? O caso Casa dos Artistas, ele adota um sarcasmo, né? Quase um cinismo, né? Quando ele fala aquilo, ninguém pode dizer que é uma ideia que não dá para copiar, botar gente dentro de uma casa, né? Que realmente, naquele momento, que é o início dos reality shows, a ideia de que você está vendendo um formato ainda não está tão clara para as pessoas, né? Parece que qualquer um podia fazer igual, mas de fato, muitos depoimentos mostram que não foi simplesmente uma ideia, né? O Silvio, de fato, esteve próximo de toda a concepção do programa, né? A chamada Bíblia do programa, né? Foi desenhada, colocada no papel para vender o formato, né? Flávio Rico, no livro dele, chega a dizer que ele afirma que o Silvio copiou, xerocou, assim. É uma coisa que vai além de... qualquer um pode ter essa ideia, né? Tem um lado maligno aí no meio, né? E ele enfrenta a Globo publicamente com muito sarcasmo nesse momento, né? Porque o Casa dos Artistas estreia antes do Big Brother. Exatamente. E aí ele fala que como que estariam cobrando ele por um plágio de uma coisa que ainda não existia. Exatamente. Né? Ele usa isso para se defender. E eu acho que aí tem uma malandragem de marketing, que ele se coloca numa posição, às vezes parece o Davi contra o Golias e às vezes o Robin Hood. Ambas são estratégias de marketing, né? Porque ele está fazendo isso para faturar, né? Tudo bem, o espectador se divertiu, amou a Casa dos Artistas, foi engraçadíssimo o programa, mas obedece a um interesse comercial dele, né? Aquilo serviu para o
faturamento da empresa dele. A final da primeira Casa dos Artistas é a maior audiência da história do SBT. Mas aí também, desse jeito, Silvio Santos, ele queimou o formato em pouco tempo. Ele fez logo Casa dos Artistas 2, 3 e 4, assim, no intervalo, acho que de 2 anos, entendeu? Então ele queimou realmente o programa. E muitos anos depois, porque também essa justiça no Brasil é muito lenta, ele perdeu na justiça. Com última instância, lá ficou reconhecido que ele copiou algo que não era dele. Mas passou para a história isso, como o Davi, que venceu Golias, e o Robin Hood, que distribuiu para os pobres espectadores do SBT uma iguaria fina que era da Globo, entendeu? Essa questão do Robin Hood ou do Davi Golias, no caso do banco, por exemplo. O caso do banco mostra uma coisa interessante, que já tinha aparecido... aparece em algumas outras situações, que é um Silvio física, que as pessoas não conhecem, que atua nos bastidores, o Silvio que vai a público com o personagem dele. Então, é uma coisa confusa para quem está olhando, você não consegue entender direito. No caso do banco, algumas boas reportagens feitas na época, né, inclusive aqui tem uma aqui da Folha, do Mário César Carvalho, sobre as negociações que foram feitas para evitar a quebra do banco, mostram o Silvio agindo duramente, né, ameaçando os credores. Ele saiu de uma posição defensiva, que a culpa era do banco dele, para uma posição agressiva, ameaçando. Eu vou falar para o povo que vocês quebraram o meu banco. Então é um negócio estranho isso, né, também, né? Tudo, enfim, está nos bastidores, não tem isso. Ninguém fala isso em on, né, abertamente, mas tem vários relatos que coincidem que o Silvio agiu de forma muito dura nessa negociação e no final da história se safou, né, porque ele perdeu o banco, ele teve que vender o banco a um preço de banana, porque o banco era um rombo de mais de 4 bilhões, ele ficou sem o banco, mas não precisou perder mais nada do patrimônio dele, que ele, num primeiro momento, disse que colocou como garantia da dívida, para ressarcir o rombo que foi feito. É difícil, assim, eu acho que esse é um Silvio que eu meio esboço no livro, mas eu acho que realmente não está completo até o meu retrato. Eu acho que é uma coisa que cabe contar mais desse Silvio, que você vê que tem um Silvio ali que ninguém conhece, sabe? Eu acho que eu mostro um pouco desse Silvio também quando eu conto todas as idas dele a Brasília, né? Exato. Exatamente, no regime militar, né? A bajulação explícita que ele faz, né, a governos ditatoriais, é uma coisa infame, né, se você pensar, né, você fazer isso durante a ditadura, né. Aí eles falam, mas ele fez isso até o governo do FHC. Tudo bem, realmente, mas pô, você criar isso pro Figueiredo, tem esse Silvio também, né, que é um Silvio, você olha e você fala, opa. Ele levanta com frequência, ou levantava até um certo ponto, é a questão da aposentadoria dele, do momento em que ele saía de cena. Muitas vezes ele meio que ensaiou isso e voltou atrás. Por que ele faz isso com tanta intensidade, às vezes, feito o caso da entrevista que ele deu para Contigo, falando que estava com a saúde arruinada e depois vira e fala que é tudo uma piada? Tem um Silvio que é esse Silvio, eu acho... performático, né? Pouco preocupado realmente com a realidade, né? É o mesmo Silvio que, para o seu primeiro biógrafo, em 1969, depois ele deu 5 entrevistas de 10 minutos cada para o biógrafo, e ao final da 5ª entrevista falou, a partir daqui você escreve o que você quiser. Então, aliás, essa vale voltar depois, que é uma biografia em quadrinhos, a história é maravilhosa. Eu acho que da mesma maneira ele usou essa carta da aposentadoria, sempre anunciada publicamente, né? Eu resgato primeiro anúncio de 1972, se não me engano, uma entrevista para o Nelson Rubens, na Última Hora, né, que ele fala, eu estou pensando já daqui a 1 ano, 2, me aposentar, sempre com algum objetivo na própria empresa, querendo passar algum recado, né? Você vê que no primeiro momento você pode até achar que é sincero, mas você vê que ele já anunciou 5 vezes a aposentadoria, você se dá conta que, de fato, ele nunca estava pensando em se aposentar, né? No caso que ele estava tentando trazer o Gugu de volta, não perder o Gugu, ele fala pro Gugu que o Gugu vai ser o sucessor dele, né? Quer dizer, ele fala, não, eu agora quero realmente me aposentar, né? Então, 89, né? 90 já chega, porque em 90 eu vou fazer 60 anos e o Gugu aos poucos vai pegar meu programa e tal. Pô, ele tava seduzindo o Gugu, né? Tava com menor vontade de se aposentar, né? Tá claramente... ele não deixou de se aposentar porque o Gugu fez algo que ele não tem
gostado. É o contrário, ele ficou enrolando o Gugu. Ficou enrolando até que ele perde a paciência. E vai embora, vai para Record, entendeu? E fez isso em outras situações também. Então, de fato, eu acho que foi uma carta que ele usou várias vezes. E é engraçado isso, me chamou a atenção, eu resolvi escrever quando eu achei a de 72. O cara fala a primeira vez, ele era de 30. 42 anos. Ele fala, já estava planejando, acho que com uns 45 de parar. Se bem que nessa entrevista ele ainda está enganando a idade, está mentindo, Tá né? mentindo 5 anos a menos. Então ele estava com 30, ele na entrevista ele aparece como tendo 37. Ia parar acho que aos 40. Isso é outra maluquice, né? Se você quer que eu fale sobre isso, essa é a maluquice que está na origem da minha decisão de fazer o livro. Que eu pesquisando muito sobre o Silvio, começou a me incomodar esse negócio da idade, né? É interessante se você pegar qualquer recorte de jornal a partir de 1960, que é quando começa a sair algumas coisas sobre o Silvio, até 1985, 86, 87... Todas as matérias, todas, sem exceção, que falam a idade do Silvio, estão falando a idade errada, subtraindo 5 anos. É uma coisa inacreditável isso, uma questão de vaidade dele. Algumas vezes eu acho com a conivência dos jornalistas, outras com desconfiança dos jornalistas. O jornalista acha que está errado, mas nunca viu a certidão de nascimento, não tem como afirmar com certeza. Então, tem jornalistas que tomam cuidado e falam que diz ter tantos anos. O cara mentiu a idade. Isso foi um negócio que, quando caiu minha ficha, que isso perdurou por tanto tempo, essa mentira, são pelo menos 25 anos mentindo a idade, publicamente, um cara que não, sabe, não era uma atriz de cinema, né? Um dono de um canal de televisão, né? Eu comecei a falar, que tem uma coisa aqui estranha, né? E me incomodou isso não ser esclarecido. Tudo bem ele querer mentir, ninguém esclarece isso. Então aí eu percebi que tinha uma coisa de criação de imagem dele, forte, que ele realmente tinha, pelo menos, eu acho que ainda tem, mas tinha na cabeça uma ideia da imagem que ele queria passar. Não era totalmente uma coisa espontânea. Tinha um plano, entre aspas, e, de certa forma, eu acho que contava com a ajuda dos jornalistas, né? Nisso entra também a questão de ser solteiro. Exatamente. De ele nunca admitir o casamento. O primeiro casamento. E depois que isso leva também a um certo remorso. Exatamente. Da parte dele, né? É a segunda coisa que, na verdade, é até maior a mentira do que era a idade, mas me chamou a atenção em seguida, que eu também fui levantar. E aí ficou claro para mim, nesse caso do casamento, que tinha uma conivência mesmo dos jornalistas que cobriam televisão. Todo mundo sabia, ele pedia para não revelarem, porque ele achava que a imagem de galã dele ia despencar se soubessem que ele era casado. O exemplo que ele dá é hilário, né? Que ele fala, não, olha só, o Ronivon falou que casou, decadência. Olha o Roberto Carlos, falou que casou, decadência, ninguém mais quer saber dele. E aí, quando você vai ler as edições atualizadas das primeiras 2 biografias, os 2 biógrafos, tanto o Luquete, que é o autor da biografia em História em Quadrinhos, quanto o Arlindo Silva, na biografia que consolida, que é a principal de 2000, que consolida a biografia dele de 72, os 2 deixam claro nos relatos que eles sabiam que ele era casado, na época que publicaram os livros originais, e não mencionam que ele é casado. Quando a Cidinha morre, em 77, a Helena Silveira aqui na Folha faz uma coluna que ela também dá a entender, ela mostra que ela sabia, mas também ela não falava, era colunista de TV do jornal, né? Então é interessante isso, né? No início de 88, né, quando ele volta dos Estados Unidos, descobre que ele não tinha nada de grave, né? Que ele ficou acho que 10 dias internado em Boston. Ele deixou de apresentar o programa dele pela primeira vez durante acho que 8 semanas. Foi assim um escândalo em São Paulo, no Brasil. O que aconteceu com o Silvio Santos? Milhares de especulações. Ele nos Estados Unidos, as pessoas sabiam que ele tinha ido para lá. E aí, quando ele volta, ele apresenta um programa ao vivo, em que durante 1 hora ele responde a perguntas dos convidados dele, dos jurados, aquela tropa, Sérgio Malandro, etc, etc. Artistas do SBT que ele convida, estava lá a Hebe, por exemplo, Carlos Alberto de Nóbrega, e do público por telefone e na plateia. E a primeira pergunta é da Hebe. E a Hebe fala assim, se você fez esse teu sumiço foi só pra fazer onda, né? Pra gente ficar aqui com mais carinho ainda de você. E aí, do nada, então, isso é 1988, ele fala, não, eu não faço isso aí, eu não faço mais onda. E aí conta a história que ele escondeu o casamento da Cidinha
17, não sei quantos anos, 15 anos que ele foi casado, e aí ele fala a frase que eu acho uma das frases mais fortes que eu já vi o Silvio falar, que é: essa é das coisas imperdoáveis que eu fiz, ter escondido o casamento e ter escondido as filhas, né? Esconder as 2 primeiras filhas também. Até hoje isso tem repercussão, né? O que tem de boato sobre as filhas, sobre o primeiro casamento, nunca foi exatamente bem reconstituído o que aconteceu, mas é uma história estranha, né? Quer dizer, o cara ser casado por mais de uma década, esconder, né? E as pessoas saberem, né? Os jornalistas saberem, não explorarem esse assunto, aceitarem. Tem muita história do Silvio que é isso também, que ninguém nunca foi perguntar para as pessoas em volta do Silvio, que eram personagens das histórias, as versões dessas pessoas sobre as histórias, né? E se perdeu. A história, por exemplo, como ele ficou dono do baú, por exemplo. Uma história que tem 1000 lendas e só se conhece a versão dele, ele dizendo o que os outros disseram, né? O que o Manuel da Nóbrega disse, o que o fulano fez, né? Tem muita história assim do Silvio e que não dá mais para reconstituir. Teriam que ter sido reconstituídas há 30 anos atrás, né? Muito difícil reconstituir. Voltando ali, então, nessa primeira biografia dele, né? Que é um caso muito peculiar, assim. Inclusive, pelo próprio autor, né? Era roteirista dos filmes do Zé do Caixão. É um autor de Pulp Fiction, né? Ele, eu acho que é um dos autores mais prolíficos do Brasil. Eu acho que ele tem, tipo, mais de 1000 livros assinados. Ou com pseudônimos, né? Porque ele assinava muito com pseudônimo. Tá vivo ainda, o Luquete. Ele tá com que idade hoje? Ele tem mais ou menos a idade do Silvio, eu acho. E como é que ele chegou no Silvio? Então, estamos falando em 1969, ele trabalhava numa editora, fazia serviços para uma editora, a editora vai sugerir o editor dessa editora procura o Silvio e leva o Luquete junto para sugerir uma revista sobre o programa da Forca, fazer uma espécie de uma revista de jogos, e o Silvio topa, isso é uma reunião na casa do Silvio. Isso tudo, a gente sabe tudo essa reconstrução, porque em 2017 foi relançada uma segunda edição dessa biografia, que foi publicada em 69. E nessa segunda edição, o Luquete conta como foi esse encontro dele com o Silvio. Sugere para o Silvio, e aí? Por que a gente também não faz uma biografia sua? E o Silvio, para a surpresa deles, aceita. E o Luquete, em associação com um desenhista, que eu esqueci o nome, peço perdão, que também merece o crédito, porque o Luquete escreve e alguém desenha. Faz uma biografia em história em quadrinhos, que é vendida em forma de revista. É uma revista, dizem que vendeu 200 mil exemplares e ajuda a editora que estava numa situação difícil. E essa biografia, assim, quando eu peguei, na primeira página eu achei 5 erros, entendeu? Que é uma fantasia completamente. Uma fantasia, uma doideira. E você entende isso quando o Luquete conta como foi o making of do negócio, que ele conta isso, que foram 5 reuniões com o Silvio na Rádio Nacional, 10 minutos no relógio o Silvio marcava, e ao final da quinta ele falou: a partir daí você escreve o que você quiser. E ele fala: não vou escrever não. Então a biografia descreve o Silvio como uma criança cristã, nascida na véspera do Natal. Meio que anunciada pelo Natal, né? É uma coisa doida. Nasceu de uma família de origem judaica, que respeitavam o judaísmo, não eram religiosos, mas jamais festejariam o Natal, né? Em 1930, uma família de imigrantes judeus, imagina. Fugindo da Europa. Exatamente. Né? Aí erra a idade também. E ele é tratado como Silvio Santos desde o início, não tem o nome dele, na biografia não tem o nome do Silvio em lugar nenhum. E ele vira camelô. Isso também eu adoro isso. Nessa biografia e em outras matérias que erram a idade dele, como ele nasceu na biografia, ele nasceu em 35. E ele vira camelô em 1945. Então ele é o camelô mirim, né? Com 10 anos de idade o Silvio virou camelô, né? É um fenômeno também, né? Camelô bem sucedido, bem sucedido, com 10 anos de idade. Seria, né? Na verdade, ele devia ter mais já uns 15, né? Então é isso, é uma peça histórica essa biografia, assim, dessa fragilidade narrativa, né, da história do Silvio, né? Baseada exclusivamente na fonte, o próprio Silvio, e num certo descompromisso dele com os fatos mais exatos. Eu acho, né, isso, repito, né, eu acho uma certa desinteresse, não vou dizer cumplicidade, então eu antes falei cumplicidade, um desinteresse dos nossos colegas jornalistas dos anos 60, pelo menos, que quando o Silvio começou a pintar, em aprofundarem essas versões que ele contava, né, 60 e 70, né, que nessa época ainda estaria mais ou menos fresco, né, para você ir atrás e fazer uma super reportagem, né, reconstituindo várias das histórias que ele... Por exemplo, eu nunca li nenhum depoimento de amigos de infância do Silvio que ia para a rua junto com ele, ver ele atuar como camelô,
né? Vizinho de rua dele que ia no bar com ele jogar bilhar. As histórias que ele conta, todas, não tem testemunhas de ninguém. Eu acredito que sejam verdadeiras, mas certamente deve ter outras cores que a gente ficou sem conhecer, porque hoje em dia você não vai mais conseguir reconstituir. Eu acho, né? Muito difícil reconstituir, mas podiam ter sido reconstituídas nos anos 60 e 70. A que se atribui isso? Desde tão cedo, assim, na carreira dele, ele conseguia esse controle quase absoluto sobre esse personagem. Eu acho que esse jornalismo de celebridades que se fazia nos 60 e 70, assim, hoje ele ainda é muito popular, né? Às vezes é sensacionalista, mas eu acho que hoje tem uma curiosidade jornalística maior em relação às histórias que são contadas, né? Hoje eu acho, pelo menos, esteja me iludindo, mas eu tenho a sensação que hoje é mais difícil você emplacar uma cascata, né? A celebridade emplacar uma cascata. Tem mais jeito de descobrir, né, realmente quem é filho de quem fez... esconder um negócio desse, né? E naquela época eu acho que não, menos, isso certamente, enfim, eu estou aí já chutando, até levantando hipóteses até para um eventual trabalho acadêmico, eu acho, né, que você investigar isso, como era o jornalismo de celebridade no Brasil nos anos 50, 60, 70. Eu acho que devia ser, isso eu tenho certeza, em termos de prestígio, uma coisa menor prestígio, né, menos importante, então os critérios de apuração talvez fossem mais frouxos, né, menos cobrança, e você queria só vender, né? As capas da revista Melodias, se você pegar, eu peguei várias, né? Não só a famosa que ele aparece careca, né? A montagem que ele aparece careca para ajudar a revista, mas várias, ultra sensacionalistas, sabe? Os títulos que vêm na capa da Melodias, a revista da TV, várias publicações da época, desse período, tem nenhuma... Tudo truque, tudo não, muito truque. Muito Tem essa truque. Cumplicidade também, Exato, né? Entre a celebridade que ajuda a vender revista e a revista que ajuda a esconder ali alguns aspectos da vida dele, né? Exato. Então, o problema disso, eu acho, é que se fixaram histórias com a ajuda dessas revistas, com a ajuda da biografia do Luquete. A biografia do Luquete tem várias coisas que estão ditas ali que eu vejo até hoje se repete, coisas que estão ali, sabe? Frases dele, a ida dele ao circo, o que o domador do circo falou para ele, né, como domar um leão. Ele ganha uma lição ali do domador até de hoje leão. Se reproduz essas coisas, né? Eu acho que se fixaram verdades, eu acho infelizmente são difíceis hoje de refazer. Eu acho que no meu livro uma das funções é de alertar sobre isso. Uma outra coisa eu consigo, né, esclarecer, mas tem muita coisa que eu não consigo esclarecer, mas pelo menos eu alerto, né, que fique esperto com essa história aqui, né, porque essa história ela foi feita assim assado, né. É mais de levantar essas suspeitas que vão aparecendo. Mostrar como se construíram essas histórias, né, e que são histórias que mereciam ter outras versões. Bom, é isso. Eu queria agradecer a presença do Maurício Sticer aqui com a gente. A gente volta daqui a 15 dias com mais um Ilustríssima Conversa. Obrigada. A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa.